Olá, amigos e amigas! Vamos falar hoje, neste vídeo, sobre o que é asma. Como vocês sabem, a asma é uma doença que acomete o aparelho respiratório, particularmente os pulmões. De uma maneira simplificada, nós podemos dizer que os pulmões têm duas grandes partes. Uma região mais terminal, uma região mais final, que corresponde aos alvéolos. E aqui é que ocorrem as trocas gasosas. Entra o oxigênio no organismo e sai o gás carbônico. Entretanto, para que essas trocas gasosas aconteçam de uma maneira adequada, o ar tem que chegar e sair dos alvéolos. E quem leva e traz o ar para os alvéolos são as chamadas vias aéreas, que correspondem aos brônquios e bronquíolos. A asma é uma doença que acomete as vias aéreas. A asma é uma doença que acomete brônquios de calibre menor e bronquíolos. E o que ocorre nos bronquíolos, nos brônquios de pequeno calibre das pessoas que têm asma? Uma coisa fundamental que justifica o quadro é inflamação. Isso daqui é um corte transversal da via aérea de um indivíduo normal. A gente vê que existe uma parede, essa parede tem algumas células no seu interior, existe um certo pregueamento da parede interna e na superfície existem fibras musculares que a gente chama fibras musculares lisas. Quando o indivíduo tem asma, ele tem inflamação da parede. Quando você tem inflamação, você tem inchaço. Então, o inchaço da parede brônquica faz com que a luz dos brônquios fique mais estreitado. Veja, isso aqui está mais pregueado, está com um diâmetro menor. Isso leva a maior dificuldade para o ar passar nas vias aéreas. E quando o indivíduo entra em contato com um agente irritante, essa musculatura lisa da parede dos brônquios se contrai, o que leva a um estreitamento ainda maior da luz dos brônquios, dificultando muito a passagem do ar e causando os sintomas que o indivíduo sente. Então, inflamação das vias aéreas é o componente principal da asma. Um segundo componente muito importante é a resposta dos brônquios a diferentes estímulos. Os brônquios dos indivíduos com asma respondem de uma maneira exagerada a diferentes estímulos. A gente chama isso maior contração dos brônquios, hiperreatividade brônquica. Ou seja, um indivíduo sadio que não tem asma pode entrar em contato com uma série de produtos, como por exemplo, pelos de animais, perfumes, poeira, fumaça de cigarro, e não vai ter nenhum tipo de resposta. Entretanto, se você é um asmático, se você entra em contato com algum desses agentes irritantes, você tem aquela contração da musculatura da parede dos brônquios, levando ao estreitamento acentuado da luz dos brônquios, levando a dificuldade para o ar entrar e principalmente levando a dificuldade para o ar sair, o que acaba causando os sintomas da crise de asma. Os sintomas que se associam à asma são falta de ar, chiado no peito, aperto no peito, tosse, que normalmente é seca, às vezes tem um catarro clarinho. Uma das características da asma é que esses sintomas variam ao longo do tempo. Tem dias que você está muito bem, tem dias que você está mais atacado. E nos dias que você está mais atacado, significa que a inflamação do brônquio está maior, significa que existe contratilidade daquela musculatura dos brônquios, levando a mais estreitamento da via aérea. O que causa asma? Bom, na verdade a gente ainda não tem certeza disso, nós não sabemos completamente os motivos que causam a asma. Existem fatores individuais que acompanham o indivíduo a vida toda, são fatores da pessoa. Tem a ver com a genética da pessoa, com história familiar, muita gente com asma na família, algum tipo de exposição que ele teve quando ainda estava na barriga da mãe, como por exemplo se a mãe fumava, infecções por vírus, bactérias, etc. E esse indivíduo que já nasce com essa predisposição para a doença, se entra em contato com alguns fatores ambientais, como produtos que causam alergia, poluição,
algum tipo de dieta errada, como excesso de gordura, tipo de trabalho, dependendo do tipo de exposição ocupacional, ele vai poder, então, desenvolver a asma. Então, a asma é consequência de uma interação de fatores da pessoa, que vão acompanhar ela a vida toda, e fatores, exposições ambientais. Muito importante, nem todos os pacientes que têm asma têm quadros semelhantes. Nem toda asma é igual. A asma é uma doença que tem muitas peculiaridades, muitas diferenças. Existem indivíduos que têm uma asma alérgica, tem outros que desenvolvem uma asma no ambiente de trabalho, tem gente que tem asma com um broncoespasmo, com chiado no peito quando toma aspirina, tem indivíduos que têm asma que começa na infância, outros que começam numa idade adulta, tem indivíduo que só tem sensação de asma quando faz uma atividade física, e assim por diante. Então, cada indivíduo com asma tem características próprias. Nem toda asma é igual. Então, a partir de tudo isso que foi falado, nós podemos definir a asma como uma doença respiratória crônica, ou seja, uma doença de duração prolongada, heterogênea, ou seja, tem diferentes apresentações, nem toda asma é igual, que é caracterizada por inflamação das vias aéreas, que é o componente mais importante, o que leva então a falta de ar, chiado no peito, aperto no peito e tosse. Uma outra característica é que os sintomas variam ao longo do tempo, pois o grau de inflamação, o grau de mudanças no calibre dos brônquios varia ao longo do tempo. Tem períodos que o indivíduo está bem, tem períodos que ele está mais atacado. Agora, quem sabe mesmo o que é asma é o paciente que tem asma. Quem sabe mesmo o que é asma é você. Preste atenção nas características da sua asma. Preste atenção nas particularidades da sua doença. Aprenda sobre a sua doença com você mesmo.